Sejam bem-vindas, Tati e Dani, já falei, vou chamar pelo apelido, por já conhecer, é um prazer ter vocês aqui. E queria que vocês falassem um pouco da trajetória profissional de vocês. Cada uma tem uma experiência interessante na gestão de pessoas, vocês trouxessem um pouco esse contexto pra gente aí, até hoje, Team Hub, né? Sim, eu tenho mais ou menos 20 anos na área de gestão de pessoas, com foco em desenvolvimento de líderes, times. Então, essa aí é a praia que eu navego bem, né? Atualmente estou como CEO da Team Hub, professora de diversidade e inclusão na PUC, na Fundação Dom Cabral. E você, Dani? Bom, esse negócio de falar tempo, né? A gente já não fala o tempo. São experiências. Isso. Eu tenho cerca de 24 anos de experiência na área de gestão de pessoas. Fiquei 18 anos no mundo corporativo, em grandes empresas nacionais e multinacionais, sempre no ramo de mineração e telecom. Eu brinco que mineração foi uma cachaça na minha vida, porque dos 18 anos, 12 foram em mineração. E há 6 anos eu pedi demissão da última empresa onde eu estava trabalhando como gerente de recursos humanos para empreender. Foi aí que eu fundei a outra empresa, né, que é a Move Desenvolvimento, onde a gente atua com projetos de desenvolvimento de equipe e liderança. E ao longo dessa trajetória, me conectei com a Tati, conheci a Team Hub, né, eu brinco que foi assim, amor à primeira vista. Primeiro pela Tati, depois pela plataforma. Ela fala que tem controvérsias, mas não acreditem nisso. Mas eu tive a oportunidade logo quando ela estava validando o MVP de ter acesso à plataforma e eu me apaixonei, né? Eu falei assim, Tati, você conseguiu traduzir em uma página vários indicadores importantes que conectam o comportamento humano aos resultados do negócio. Essa era uma das principais dores que eu vivia enquanto profissional de recursos humanos. E desde então começamos essa parceria, uma parceria que deu tão certo que há 3 anos eu estou como sócia também da Team Hub. Antes da gente entrar na pauta, só lembrar todo mundo que o nosso podcast, se você chegou aqui e já está assistindo em vídeo e em áudio, a gente está disponível nas plataformas da Apple, Spotify, no YouTube também em vídeo se você quiser, e também no Google. E semanalmente a gente está recebendo então convidados, pessoas que vão trazer conteúdos práticos, boas práticas, tendências, dicas que a gente vai ouvir aqui daqui a pouco aqui também. Então toda semana tem um episódio novo. Se você ainda não assina, assine o nosso canal, porque você recebe a notificação dos novos episódios. E hoje está aqui com o Marconi Rocha, que é cofundador da Mereu, né, que é a empresa que está produzindo o Mereu Talks, e ele é diretor administrativo financeiro da Mereu. E a gente está bem aqui com a Tati Santarelli e com a Dani Viana, já estou falando pelos apelidos porque já conheço vocês, não vamos esconder, que fazem parte da Team Hub. Prazer, é uma oportunidade de estar aqui com vocês, queria agradecê-las aí. E nós vamos falar hoje de um assunto extremamente importante, né, que é a cultura organizacional. E, para começar, assim, acho que eu queria... A gente ouve muito, né, falar cultura é importante, super relevante. Então, eu queria ouvir, assim, de você, a gente começar esse podcast com a percepção de vocês sobre a importância de uma cultura bem estabelecida. Essa pergunta é a pergunta de milhões. Bom, primeiro eu quero agradecer o convite, estou muito feliz de estar aqui com vocês. Cultura é o nosso tema, a gente respira cultura todos os dias e a gente entende que a organização por si só ela já tem uma cultura, mesmo que ela não seja reconhecida, só dela existir, tem muitas pessoas ali, a cultura já acontece, né? Mas eu vejo que é importante essa cultura vir, a consciência mesmo das pessoas, as pessoas terem consciência de que cultura é essa, ou enfim, do que precisa, porque eu entendo que cultura é essa força motriz, é o que faz a empresa caminhar, é o que diz o como a empresa faz, como ela é, qual que é a identidade dela, como ela se apresenta internamente, externamente, como que as pessoas tomam decisões. Então, a cultura, para mim, é um grande guarda-chuva, né, que traz tudo isso. E não ter uma cultura bem estabelecida significa que cada um vai puxar para um lado e aí vai ser aquela bagunça de cultura, né, Dani? Exatamente. Eu acho que declarar qual é a cultura que a gente deseja para uma organização, né? Se a gente for olhar, a cultura nada mais é, de uma maneira muito simplória, o conjunto de comportamentos instalados ali que definem a forma como a gente age, reage a situações,
toma decisões, né? Então, a partir do momento que você não sabe para onde ir, qualquer caminho basta, né? Então, aquela frase lá da Alice no País das Maravilhas, exatamente. Então, a partir do momento que você define qual é a cultura desejada para aquela organização, você dá um norte para as pessoas, né? O que é esperado para essa companhia, para essa organização? O que não é esperado? Como nós queremos ser reconhecidos e reconhecidas enquanto empresas? Quem nós queremos ser? Então, a cultura, ela sustenta muito a identidade organizacional, porque a partir do momento que a gente tem práticas alinhadas com os discursos, é que a gente vai reforçando essa imagem da organização, né? E reforçando como ela vai ser reconhecida no mercado. Então, essa cultura declarada, ela é muito importante para facilitar o processo de tomada de decisão. E aí é interessante, porque pegando um gancho aí, nisso aí que você falou, Dani, a gente observa, assim, o papel das lideranças é fundamental, né? Sim. Porque se não parte da liderança, a cultura vai entrar num cenário como esse que a Tati falou, ou seja, cada um ali tem uma cultura estabelecida, mas é uma cultura aleatória, né? Cada um pensando de uma forma e não algo partindo de uma cabeça com uma forma de se pensar e de agir, determinando ali os comportamentos, né? Sim. E é importante, né? Nós estamos trazendo aqui o tema liderança. O Edgar Schein, que é um autor que a gente mergulha nele, né, para estudar sobre cultura, ele fala que cultura e liderança são os dois lados da mesma moeda. E ele diz também que a cultura que a empresa tem muito a ver com os líderes que essa empresa tem. Então, esse é um ponto muito forte. Apesar da gente não tirar a responsabilidade de cada indivíduo na construção dessa cultura, a liderança é que determina essa cultura. Porque a partir desse exemplo, do exemplo deles, da forma como eles agem, da forma como eles tomam decisões, da forma como fazem as demissões, contratam pessoas, promovem pessoas, a forma como eles lidam uns com os outros ou com a equipe, está sendo visto. E as pessoas vão olhar e entender que, então aqui é dessa forma. Porque é a partir desse comportamento da liderança. Então, a gente entende porque que cultura e liderança são os dois lados da mesma moeda. E a gente também, eu vou até trazer aqui, já que a gente emenda assim, né? E a gente tem essa questão de quando a liderança não está alinhada, de que cultura é essa. É muito comum, quando a gente vai para dentro das organizações, que a gente senta com a alta liderança e a gente monta, né, toda uma reunião vamos definir a cultura necessária para a gente alcançar os objetivos do negócio. Quando a gente chega nessa parte e você dá oportunidade para todos falar, cada um quer uma cultura. É um bate-cabeça sem tamanho. É um bate-cabeça. E aí, o que a gente utiliza, então, como referência, já que cada um tem o seu desejo de cultura? Os objetivos do negócio. Então, quais são os objetivos estratégicos do negócio e que tipo de cultura vai suportar esses objetivos do negócio? Aí, ok, a gente põe todo mundo na mesma página. Perfeito. Né? Então, a cultura, ela acaba andando junto com a estratégia, né? A gente estava até falando um pouquinho antes. Não tem como você desassociar, né? Embora, como a gente falou, né? Cultura sem estratégia até que vai acontecer, mas estratégia sem cultura não acontece. Então, isso virou post no LinkedIn, né? Então a gente postava cultura como estratégia no café da manhã. E eu já vi várias pessoas exatamente explicando, olha, não faz muito sentido isso, né? As coisas precisam caminhar lado a lado, na verdade. Como é que vocês veem, ou talvez assim, tem situações que vocês se lembram quando se depararam com, olha, estratégia está falando uma coisa, cultura está querendo dizer outra. Às vezes que você falou cultura desejada, né? Porque às vezes um líder fala, eu quero uma cultura de inovação. Talvez acho que todo mundo quer. Todo mundo quer uma cultura de inovação. E aí você olha de repente para a estratégia do negócio, ela não aponta para inovação. Você olha de repente, os objetivos estratégicos também não tem nada. E até lá na ponta você fala, mas de onde essa pessoa tirou o que ela quer? Ou por que ela quer esse tipo de cultura aqui na empresa? Isso deve ser um choque muito grande que vocês devem conviver nas empresas que vocês trabalham, sem citar as empresas aqui, porque, sim, né? Sim. Mas deve ter muito conflito. Eu imagino que sim. É muito mais comum do que vocês imaginam. É isso que eu ia falar. O que acontece? A gente vê muito, assim, essa coisa de tendências e
modinhas de mercado. Né? Aí você vê uma tendência pensando em futuro do trabalho, mercado, das empresas indo para tecnologia, para automação, para inovação. Então, eu preciso de uma cultura inovadora aqui nessa empresa, eu preciso de uma cultura empreendedora. Aí a gente abre o planejamento estratégico para começar, né, a desenhar a cultura desejada e a gente percebe que não está... O discurso, o desejo é mas o planejamento estratégico aponta para um outro lugar. Então, é o momento de parar, dar um passo para trás e perguntar o seguinte, olha, o que é importante para vocês aqui? Aonde vocês querem estar? Né? Porque tem momentos em que as pessoas voltam e revisam o planejamento estratégico. Sim. A gente viveu a situação de uma empresa cliente, por exemplo, que eles queriam muito desenvolver, trabalhar mais a questão da internacionalização, do ampliar mercado, não internacionalização, ampliar o mercado, sair do mercado do eixo sudeste, ampliar em termos de Brasil e tudo mais, trabalhar relacionamento com o cliente, coisas do gênero. Quando a gente foi para o planejamento estratégico, a gente viu muitos indicadores, muitos objetivos relacionados a processos internos, otimização de recursos, de custos e coisas do gênero. Ou seja... Contraditório, né? O planejamento estratégico apontava para uma excelência operacional e para um ambiente interno, e o desejo dos fundadores e da alta liderança apontavam para o mercado, para uma cultura mais empreendedora. Então, quando a gente se deparou com isso, eles precisaram dar um passo para trás, para poder escolher, né, e definir qual seria a direção. Então, no final, né, do dia, essa empresa acabou revendo o planejamento estratégico, trazendo objetivos que reforçassem o desejo deles de expansão e crescimento. Legal. Então, assim, é muito importante porque cultura e estratégia, eles precisam caminhar lado a lado, né? Mas a cultura existe para sustentar a estratégia. A gente trabalha muito nessa linha, nessa né, linha. E eu acredito que sim, a cultura devora a estratégia no café da manhã em determinados momentos. Quando ela está desassociada, por exemplo, da própria estratégia. Então, ela vai engolir, está desassociada do planejamento. É o comportamento, né? É o que acontece. É tipo vida real e um sonho. A estratégia está lá num sonho, mas a cultura é o que está acontecendo. É o que está acontecendo. É a vida real. É o comportamento das pessoas, da liderança. Como a gente falou. E é fundamental que, assim, a Tati trouxe uma coisa muito importante que eu acho que reforça a sua primeira pergunta, que é sobre ter uma cultura declarada. Se não existe um momento de alinhar qual é a cultura desejada, por melhor que seja a intenção de todas as pessoas que estão ali naquela organização tomando decisão, se elas não sabem a direção, elas podem começar a tomar decisões e ir para caminhos completamente distintos. Não é incomum a gente encontrar, no momento em que a gente vai começar um processo de definição da cultura desejada, pessoas desejando coisas diferentes. E muitas vezes desalinhadas aos objetivos estratégicos. Esse é um exemplo que às vezes eu cito também em algumas palestras, né? Às vezes você vai encontrar uma pessoa com todos os esforços para levar a empresa para a esquerda. Sim. E uma outra pessoa com todos os esforços para levar a empresa para a direita. Sim. Ou seja, se os dois atingirem os objetivos, a empresa está andando em círculos, né? Então não sai do lugar e está todo mundo trabalhando. Sim. Então daí a importância de você ter esse alinhamento da cultura com a estratégia, com os objetivos do negócio, né? E a cultura, a Tati fala uma coisa que para mim é muito forte, que ela fala assim, a cultura é de todos e para todos. A cultura não pode e não deve estar só na alta gestão, na alta liderança. É claro que a alta gestão, a alta liderança, por conhecer do planejamento estratégico, do planejamento para os próximos anos, vai dar a direção e definir a cultura desejada para aquela organização. E ser guardião disso. E ser guardiã, né? A alta liderança é a grande guardiã dessa cultura. Mas todas as pessoas que fazem parte daquela organização precisam conhecer aquela cultura, aonde a empresa quer chegar, e principalmente por quê. A gente vê muitas vezes as pessoas resistindo às mudanças porque elas não entendem por que mudar, para que mudar, e que a gente vai ganhar com isso, quais são os benefícios dessa mudança. Aí a gente começa a escutar, as pessoas são resistentes à mudança. O problema aqui nessa empresa é a cultura. A cultura é quase personificada como sendo um ser à parte. E se a gente desenhar, descreva essa cultura, vai ser um monstrengo. Né? Só que a gente esquece que quem faz a cultura somos nós. A empresa é feita de pessoas, e são as pessoas com seu conjunto, com seus comportamentos e suas práticas de gestão que definem a cultura daquela empresa.
E daí é um ponto também super relevante, porque isso faz toda uma conexão, por exemplo, com os processos de gente e gestão também. Sim. Desde o processo de atração até todo o processo de desenvolvimento, porque você vai fatalmente acabar encontrando pessoas desalinhadas com a cultura Sim. que a estratégia necessita, né? E que a alta liderança necessita. Então, se você tem pessoas que por alguma razão, elas não estão alinhadas a essa cultura, também cabe às lideranças, aos gestores entenderem, né, que aquele local talvez não seja adequado para aquela pessoa dentro daquele contexto da cultura que se queira estabelecer, né? Sim. A gente chama isso de fit, né? Fit, exatamente. Fit cultural. É, o fit Fit cultural. cultural. A Fit gente chama cultural, isso de perfeito. fit cultural, Perfeito. né? Tem pessoas que não têm o fit mesmo, É. e tem pessoas que estão ali no meio do caminho, assim. Facilmente elas moldariam os comportamentos para seguir dentro dessa cultura desejada, se isso fosse claro para elas, se elas soubessem. Porque muitas vezes as pessoas não sabem. Sim. Exato. Parece óbvio, mas não é. A gente precisa dizer como reforçar a cultura desejada. A gente precisa declarar isso, né? E novamente entra o papel do líder, né? O líder Novamente, inspiracional, a pessoa que faz a liderança pelo exemplo. Tudo isso você vai consolidando a cultura, né? Perfeito. E tão importante quanto declarar é praticar. Tem uma frase que a gente gosta muito que fala o seguinte, eu não vou me lembrar quem é o autor, né? Mas ele fala o seguinte, que o que você fala tão alto que eu não escuto o que você diz. Ou seja, o exemplo e as práticas de gestão dizem muito sobre a cultura que eu desejo de verdade para aquela organização. Porque não adianta você falar que você quer uma cultura inovadora se diante do primeiro erro você expõe a pessoa. Verdade. Por quê? Como que as pessoas vão se sentir abertas e sentir aquela permissão para gerar uma experimentação e trazer coisas diferentes? Então, a sua seleção, quem você promove ou deixa de promover, quem você demite, como você demite, conta muito da sua cultura. Né? Se de repente você quer trabalhar uma cultura de colaboração, uma cultura de humanização, de um olhar para as pessoas, a forma como você demite diz muito. A forma como você promove. Eu tenho uma pessoa que gera um impacto muito ruim dentro do time, em termos de relacionamento, em termos de condução dos processos, mas tem excelentes resultados. Aí você promove essa pessoa. E quando é um líder, né? E quando é um líder, tem um líder que ele, sei lá, ele infelizmente os colaboradores têm uma péssima experiência com ele, né? Aqueles que são liderados por ele, e todo mundo olha e fala assim, mas é isso que a empresa quer? É isso que ela aceita? É isso que ela deseja que aconteça ali no meio dela? Porque aquilo ali foi o que vocês falaram. Sim. Vai dizer muito mais do que a pessoa fala, né? Sim, Eu conheço a expressão do jeito, que é o que você fala, o que você faz, grita mais alto do que aquilo que você fala. Ela é mais pancada, é isso. Sim. Deve ser uma variação, mas é a mais pura verdade. E acaba que a liderança, ela é um exemplo, né? O tempo inteiro ela está sendo observada e ela também é modeladora de cultura. Né? Então, através das observações, das práticas de gestão, dos comportamentos, ela pode gerar ali intervenções para caminhar para a cultura desejada, mas ela também inspira ou não comportamentos desejados, Perfeito. agindo como exemplo. Então, é muito importante olhar para isso também. Agora, uma coisa assim que sempre tem sido uma curiosidade e um ponto de interrogação também, né? Porque até antes da pandemia, né? Todos os ambientes de trabalho eram ali presenciais e as pessoas, de certa forma, se conheciam, viam os exemplos acontecendo, né, no dia a dia. E quando veio toda a questão do trabalho remoto, isso colocou um grau a mais de dificuldade no estabelecimento de culturas organizacionais. Como é que vocês têm visto, assim, as empresas trabalhando essa questão do trabalho remoto e ainda assim atividades ou atitudes para fortalecerem a cultura da organização, a cultura que é necessária à estratégia? É um grande desafio, Muito. a gente sabe disso, né? Mas a gente percebe também que as empresas que se saem melhor nesse aspecto são aquelas que
pegam os seus valores, né? Porque a gente tem lá a cartilha dos valores. Missão, visão e valores. Pegam os seus valores e praticam. E parece que é bobagem, mas não. Praticam na interação com a pessoa numa reunião. Pratica no respeito ao horário de trabalho. Pratica na forma como vai cobrar ali um resultado, que a empresa, né, precisa. E também, eu acho que a pandemia trouxe um elemento importante, porque as empresas invadiram as casas das pessoas sem pedir permissão. Sim. Verdade. Né? E isso foi presa, escola, tudo, quem tem filho. E o contrário, talvez, que as casas invadiram o ambiente da empresa Pronto, também. porque você tá no meio Se da a gente fala, por reunião, exemplo, de muitos pais, às vezes, ou às vezes é uma pessoa que tem um irmão menor, ou um Sim. pai, a mãe com um filho, né? As mulheres, inclusive, teve muita discussão que as mulheres foram, às vezes, penalizadas. As pessoas achavam que, ela é mãe e ela que toma conta da criança. Então, o pai, ele tá no escritório fechado. E não é assim. Então, a casa também entrou para dentro da empresa. Exatamente. E as empresas que estão se saindo melhor são aquelas que entendem isso. Porque entender isso é levar em consideração a questão da saúde mental do outro. É levar em consideração que o outro nem sempre está tão bem e por que não. Então, eu percebo que é isso, é pegar os valores, colocar em prática. Não precisa, às vezes, nem repetir o que é o valor, mas a forma de fazer. Né? E levar em consideração essa questão da saúde mental também tem sido um ponto importantíssimo. E a comunicação também, né? Sim, Assim, exatamente. fortalecer, continuar. Porque mesmo estando todo mundo remoto, a comunicação, ela é um meio de se transmitir a E o cultura, cuidado com a comunicação, né? Porque às vezes a comunicação por mensagem... Enfim, a gente tem que ter esse cuidado, não é só comunicar ali, é a forma de comunicar também, né? E é interessante porque eu acho que esse processo todo, principalmente esse que você trouxe, ele traz um olhar para o ser humano. Eu acho que houve uma humanização maior. Por isso que eu falei, da casa também entrou para dentro da empresa, né? Antigamente, se tivesse alguém em reunião, a gente passou por isso, né, Marco? Nós somos pais, tava na reunião, parecia menino Marcão desenhando do lado. A gente, oi, como é que tá? Tudo bem? Do lado da minha aparecia, dava um bom dia, dava um abraço. E você não tinha... Antigamente, sei lá, 3 anos atrás, 3 anos. 3 anos e meio. Seria muito mal. 3 anos e meio seria... 3 anos e meio teve aquele episódio do pesquisador britânico que apareceu o gato atrás, que virou um meme da internet. Exatamente. Do jornalista Da que estava fazendo criança, a apresentação, a criança entrou e a mãe fez todo o esforço para poder tirar a criança. Isso, lembra? Exatamente. Mas eu acho que, para além disso, eu acho que, pensando em cultura, o trabalho remoto, ele traz para a gente a necessidade de repensar os nossos ritos de gestão, né? Então, perfeito. assim, quando a gente fala de comunicação, também, quais são os ritos de comunicação, repactuar como a gente vai comunicar. Eu tenho visto várias empresas que optaram pelo híbrido, que estão optando em, nos momentos do trabalho presencial, criar oportunidades de conexão, reuniões de planejamento de construção colaborativa, porque também não adianta você ir pro escritório e ficar todo mundo conectado fazendo reunião remota, você poderia fazer de casa. Então, esses momentos em que as pessoas se juntam, né, são momentos de reforçar os ritos de cultura, os valores, praticar aquilo que está sendo dito, né? Então, isso tem exigido da liderança e das empresas ressignificarem e reavaliarem esses ritos e esses símbolos, né? E são símbolos. Queria fazer uma pergunta aqui, que acho que é talvez umas coisas... quando eu aprendi muito de cultura organizacional, até com a Tati aqui, quando a gente teve a oportunidade de fazer algumas coisas juntos, então foi um aprendizado para mim. E teve uma parte interessante que era quando a gente falava dos tipos de cultura que tem. Quando você vai, talvez, não sei se vou falar se a maioria, para não falar errado, mas boa parte, você encontra normalmente 4 tipos de cultura. Cultura de tarefas, cultura de pessoas. E aí, quando eu vi o modelo da Team Hub, eram diferentes. Então, eu queria perguntar para vocês, quais são esses que vocês trazer aqui para a gente, que vocês veem, que são esses, acho que são 8, né? São 8. E depois já trazer outra provocação, que é, de alguma forma, a cultura é meio viva. Como que a gente garante que está aqui? Tem a ver com alinhamento estratégico, os ritos. Então, eu queria, se pudesse nos esclarecerem um pouco aí, né? Até trazer para o pessoal que está ouvindo a gente, quais são esses tipos de cultura e como é que é difícil manter aquilo, né? Deixar aquilo trancadinho, não tão dinâmico, vamos dizer assim. Sim.
Bom, então vamos lá. A Team Hub, quando nasceu com 4 tipos de cultura. E aí, quando a gente foi levar isso para as empresas falavam assim: ah, mas eu não consigo me ver assim, nesse lugar. Eu tô aqui, mas eu tenho um pouco disso aqui, desse outro tipo cultural, né? E aí a gente foi estudando e tal, e aí a gente entendeu que era super possível a gente subdividir. Então a gente tem ali 8 tipos culturais, né? Um ponto importante, que às vezes as pessoas perguntam: ah, mas é pôr todo mundo na mesma caixinha? Os tipos culturais, eles coexistem na empresa. Você não tem um tipo. Não existe uma empresa que tem um tipo cultural. Então, os 8 tipos, eles coexistem. O que tem de diferente é quais são os tipos culturais ou arquétipos, a gente chama de arquétipos culturais, que a empresa mais vai reforçar. Então, a gente coloca isso até em ordem mesmo, de Quais força. são aqueles que sobressaem, né? Quais que vão ser os que a empresa quer reforçar no dia a dia, né? Então, a gente tem isso em ordem. Ou seja, as pessoas não precisam estar numa caixinha. E é dinâmico, e é vivo, potente, enfim. Mas existem aqueles arquétipos que precisam ser reforçados por conta da estratégia do negócio. Nós temos 8, aí nós temos o arquétipo de inovação, arquétipo de cultura empreendedora, colaboração, aprendizado, regra, autoridade Complacência. e complacência. Mercado. Não. Empreendedora. Empreendedora. E a questão da diversidade de inclusão, gente? Porque isso é um aspecto super relevante para a cultura também, né? Como é que isso pode ser trabalhado, assim, que vocês veem? Então, vamos lá. Esse é um tema sensível e mega importante, né? É muito comum, se a gente for pegar estudos que têm a ver com cultura, a cultura, as pessoas querem provar que a cultura gera resultados financeiros. A maioria dos estudos é para isso, assim. Essa cultura, ela é positiva, ela não é, ela está gerando resultado e tudo mais. A gente entende que a cultura gera resultado para a empresa não só financeiro, mas tem outros tipos de resultados também, inclusive sociais, enfim. Quando a gente traz o tema diversidade e inclusão para dentro das organizações, a gente entende que tem pessoas, líderes dentro das organizações que são mais abertas a verdadeiramente trazer o tema para a mesa, entendendo que vai ser bom para ela também, para a empresa, porque já é provado que diversidade gera resultado a longo prazo, né? Mas o que a gente vem encontrando é que tem muitas lideranças, e aí, né, a pessoa da empresa ali, que de fato, não aceitam essa questão de diversidade ou inclusão. Teve um cliente que a gente estava desenhando a cultura desejada, e ele falou assim, ô Tati, não traz diversidade e inclusão para a mesa. Foi explícito. Foi. Eu falei, ok, entendi. Melhor do que aqueles que falam, não, vamos falar, mas a gente não vai tocar, né? Só para ver. Talvez seja talvez até dificuldade de compreensão na importância da diversidade para o processo criativo da empresa, né? Porque se você tem uma massa de pessoas com o pensamento massificado, é difícil você discutir inovação, né? Então, a diversidade, ela propicia o aparecimento de novas ideias, provocações que talvez não apareceriam de outra forma, né? A diversidade, ela causa um desconforto muito grande. Por mais que a gente sabe que diversidade gera resultados, inovação e tudo mais, ela causa um desconforto. Por quê? Ter pessoas diversas no ambiente não é tão simples, não. Porque a diversidade põe para fora tudo aquilo que a gente tem, de bom e de ruim. Deixa exposto a forma como a gente enxerga o mundo, a forma como a gente enxerga as diferenças, a pluralidade, o que a gente tolera, o que a gente não tolera, o que tem a ver com as nossas crenças, né? Nós falamos muito sobre isso hoje, tem a ver com as nossas crenças. Então, de fato, levar diversidade e inclusão para as empresas é expor
as dificuldades humanas E o que de a gente- lidar com o diverso, né? E o que a gente percebe é que no nível do discurso e do entendimento, nível de consciência, às vezes introjetado ou não, as pessoas acreditam que é importante, mas na hora das práticas, da tomada de decisão, no momento mesmo, né, de agir, em alguns momentos a gente percebe as pessoas indo para o quentinho do lugar comum, do sempre foi assim. Porque mudar dói, né? Você mudar comportamento, lidar com diferentes, é muito mais fácil, a gente cria muito essa energia com as pessoas que são iguais. É mais fácil, né? É mais fácil lidar fácil. com quem é igual. Claro. E quando a gente pensa na diversidade, a gente pode pensar em vários recortes. A gente pode falar de gênero, a gente pode falar de etnia, a gente pode falar de diversos recortes. Mas é importante a gente lembrar também das diferenças, né, muitas vezes de escolaridade, sociais, né, de repertório, idade, que é um outro recorte também. Então, assim, é interessante a gente olhar para a diversidade nesse sentido mais amplo. Eu tive a oportunidade de trabalhar numa empresa, na época eu estava no mundo corporativo, eu era seletista ainda, em que tinha uma determinada área que era muito interessante. O diretor, ele valorizava muito as pessoas que tinham a formação X e Y, as pessoas que vinham das escolas XPTO, que tinham tido uma vivência internacional. Então, a gente olhava para aquela área, eles eram todos iguais. Até a forma de vestir, forma de pentear. A cor do cabelo. Era tudo igualzinho. Então, a gente pergunta assim, como é que tá a diversidade aí, né? Então, são nas pequenas coisas que, às vezes, a gente precisa questionar essa questão da diversidade. E aí, há um tempo atrás, a gente participou de uma discussão que as pessoas falam, mas o fit cultural não engessa? O fit cultural não traz essa conformidade, todo mundo igual? São coisas diferentes. Uma coisa são os padrões comportamentais que, independente de gênero, raça, etnia, idade, né? As pessoas vão ter comportamentos de criatividade, empreendedores, questionadores, de iniciativa, proatividade, concorda? Então, esses comportamentos, eles formam a base para a cultura e que a gente busca muito olhar no fit cultural. Agora, essa diversidade de repertório é o que vai trazer diferença, né? Então, é legal a gente distinguir isso, porque a gente percebe que em alguns momentos as pessoas tendem a achar que o fit cultural engessa ou traz essa conformidade, né? Não, o fit é necessário para a gente garantir que a estratégia e a cultura estão caminhando lado a lado. E que a diversidade vem para ser o terceiro elemento aí desse tripé, né? Dessa tríade, né? Legal. Isso. Queria... a gente tá quase chegando no finalzinho aqui. Já? Tem muita coisa que tá conversando. Aí eu conferindo aqui no Mas relógio. a gente tá aqui, mas o assunto é bacana e rende. E eu queria... A gente tá tentando trazer sempre no podcast, a gente fala de forma mais massiva, vamos dizer assim, com pessoas que trabalham na gestão de pessoas. O RH, agente de gestão, acho que de todos os níveis a conversa não é só para gestores, não, para todo mundo que quer aprender. E eu sempre falo que a conversa também funciona para qualquer líder, qualquer pessoa que quer aprender um pouco mais, porque os líderes, a gente tem falado de outros episódios, o quanto que o RH ele potencializa o líder trabalhar com sua equipe, e não o RH fazer o papel e o líder não tá nem para isso, enfim. Então a gente está tentando trazer alguma dica prática. Então, para vocês, se fosse pensar assim, qual que é a nossa dica para uma pessoa que trabalha na gestão de pessoas e ela quer começar a mexer com esse assunto cultura organizacional? Porque o que a gente falou que é muito interessante que é se estratégia, né? Tem a ver com gerar resultados nos negócios através das pessoas, que é como os resultados acontecem. A gente falou também que cultura anda lado a lado para trazer resultados. Então a pessoa de repente está ouvindo esse episódio e está lá inquieta, gostou. E aí, mas de onde ela começa? Qual que é o primeiro passo que vocês sugerem a pessoa fazer? Vamos supor se fosse amanhã. Não é porque às vezes demora um tempinho mais. Mas se fosse amanhã, qual a dica da Dani? Tem até duas, uma da Dana, da Tati, de começar a mexer com qual coisa? Por onde começar? Qual a dica prática? Eu gosto da ideia desse profissional, dessa pessoa aí do RH, entender do negócio, buscar entender. Que negócio é esse, de fato, em profundidade.
avaliar os objetivos estratégicos e tudo mais. E dar uma olhada ali na questão da cultura. Que cultura é essa que a gente tem? Quais são os pontos que essa pessoa está percebendo? E levar isso para a mesa com a alta liderança. Que a gente falou um pouco sobre isso, né? Da necessidade dos profissionais da área se posicionarem estrategicamente. Então, acho que um primeiro passo é esse. Deixa eu entender como um todo o meu negócio, entender quais são os objetivos, onde que a empresa quer chegar, identificar aqui, no contexto de cultura, quais os pontos que eu vejo, eu levo para a mesa para a gente definir junto com a alta liderança, que tipo de cultura mesmo a gente quer fortalecer, que a gente quer fortalecer. Eu acho que é, tipo assim, eu penso que seria um primeiro passo. Aí depois disso tem seus desdobramentos, né? Depois a execução e a implementação, né? Concordo com a Tati, e aí só acrescentando, né? Eu acredito que as pessoas precisam ampliar repertório, buscar fonte, e aí a fonte bibliográfica mesmo, para entender o que é cultura. A gente percebe em alguns papos que a gente tem, né? Adoro quando ela dá essa risada. Essa risada pode ser algum caso vivido. Ai, meu Deus, já lembrei. Toda vez que ela ri, assim, a gente sabe que vem lembranças. Mas, brincadeiras à parte, né? Não é incomum, às vezes, em conversas que a gente tem, a gente perceber que as pessoas confundem cultura com clima, cultura com diversas outras coisas, né? Sim. Então, eu acho que é legal as pessoas entenderem o que é cultura. Como que eu mensuro a cultura? Eu tenho uma ferramenta digital, né? Que hoje, com um clique, a gente consegue fazer um diagnóstico para ver qual é a cultura Podemos fazer desejada. O jabá, gente. Quem quiser, procura teamhub.com.com.br. Vocês são convidados nossos. Então, se tiver esse desafio, há um clique. As pessoas podem identificar qual é a cultura instalada dentro daquela empresa. Mas é importante também saber quais são os ritos, quais são os símbolos, né? Porque a partir do momento que a gente começa a observar isso, já desenhou a cultura desejada, olhou o planejamento estratégico, se aprofundou no negócio, é a hora de começar a perceber o que na empresa está descolado, discurso e prática, né? Então, a partir daí, agir de maneira intencional, sendo um agente de mudança. É desafiador, é bem desafiador, mas é necessário. Agir como essa pessoa guardiã mesmo da cultura organizacional. Eu queria só adicionar uma coisa, um comentário interessante que você falou, Tati. Na verdade, vocês trouxeram muita coisa agora nessa dica, é muita coisa. Acho que não vai demorar alguns amanhãs para fazer isso, eu imagino. Mas é interessante que a gente sempre fala, a gente ouve muito no mercado essa questão do RH estratégico. E não dá para a gente desassociar um RH que não sabe quais são os objetivos, né, Marco? Aquela questão que a gente fala, o alinhamento estratégico tem que ter. Se o RH não sabe para onde a empresa, a companhia quer ir, onde a organização mira estar daqui 1 ano, 3 anos ou 5 anos, então ela tem que primeiro conhecer, né, Tati? Você falou no começo, tem que saber, porque se ele não sabe e tem um papel ali de, digamos, fazer as tarefas mais tradicionais do RH, ou quase que é um DP, né? Quase DP, quase uma execução pessoal, ali, né? Ao invés da pessoa estar envolvida realmente no negócio, que olha, o meu negócio é esses são os nossos objetivos, então, aí a partir disso começar a levantar e estudar. Mas quais são os ritos que confirmam isso? Mas será que talvez a gente tenha que ter uma cultura diferente? Aí qual cultura que a gente tem? Aí talvez ela vai precisar dar um clique para ser uma ferramenta que ajude ela a ter um diagnóstico mesmo, porque talvez empresas pequenas nem sempre precisa tanto, mas quando você fala já de empresas... o conceito é complicado, né? Que é micro e pequenos, mas assim, mas uma empresa de mais de 30, 40 colaboradores, vai ser difícil do RH mapear isso na mão ali e garantir um resultado bacana daquele diagnóstico. Então, provavelmente ele vai precisar de uma ferramenta para fazer, seja um teste, um diagnóstico, que ele consiga verificar, olha, isso aqui é o que a gente tem aqui, o que vocês falam que chama cultura instalada na empresa, né? Então, é legal que... tudo que a gente fala, quando a gente fala de RH estratégia, nós estamos falando de RH envolvido com isso. Se nós estamos falando de estratégia, nós estamos associando a cultura. Não tem como desassociar. Então, realmente, Marconi abriu aqui falando. É um tema extremamente importante, que não tem como desassociar, não tem como não andar lado a lado com a empresa que quer crescer, que quer se desenvolver, que quer ser um negócio que gera dinheiro para as pessoas que trabalham, para a sociedade, ou seja, onde ela estiver envolvida, ela precisa realmente pensar na cultura organizacional. Sim. Então, acho que
A gente está permeando várias vezes, essas coisas que vão se conectando, que é o que todo mundo fala de um RH efetivamente estratégico. Um RH estratégico, ele utiliza a cultura como base para definir processo seletivo, desempenho, o próprio desenvolvimento das pessoas, que a gente encontra hoje também é muito descolado. Alguns RHs, vão fazer treinamento disso, mas por quê? Exato. Como aquilo se conecta, Como se conecta? De onde que está vindo isso, né? Então, é mais fácil, muitas vezes, o profissional se apegar àquela prática do dia a dia, o básico, do que levar para o nível estratégico, é entender onde a empresa quer chegar, que cultura é essa e como os processos de RH vão dar suporte, sabe? Perfeito. Então é isso, gente. A gente está chegando ao fim aqui. Eu não esse quero ir papo embora, legal. Vamos conversar mais? O que mais que a gente pode conversar? Mas antes eu queria que vocês deixassem, então, os contatos de vocês, o da Team Hub aqui. Vocês podem falar para a nossa câmera aqui. Os contatos pessoais também. A Dani, que é sócia da Team Hub, mas também tem outra consultoria também que ela trabalha. Sim. Então fique à vontade para deixar os contatos aqui para quem quiser achar a Team Hub e vocês. Nós estamos no LinkedIn e no Instagram, Team Hub, então é só colocar lá o Team Hub. No pessoal é Tati Santarelli no LinkedIn e TAT Santarelli no Instagram. Bom, no LinkedIn eu estou como Daniele Viana, aí Daniele com 2 L's e I, Viana com N só. Tem que explicar, minha mãe facilitou Sempre, a minha né? vida. Sempre, E no Instagram também eu estou como Daniele com 2 L's e _ Viana _ E no Instagram a Team Hub é teamhub.br. Você obrigada. encontra a gente lá com esse .br. Vou correr só ao vivo. Foi um prazer Por estar isso com que somos vocês. O prazer foi nosso. Eu quero Um abraço, realmente então. agradecer vocês por esse tempo aí, por ter liberado esse espaço na agenda. E abraço, um beijo para todo mundo. Até semana que vem com o nosso novo episódio. Abraços, até mais. Até mais, Obrigada, gente. gente. Tchauzinho.